Olá, sejam bem-vindos de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes, nós estamos na nossa 14ª aula deste módulo, tratando sobre o artigo, especificamente lidando com a ideia de conceitualização do artigo como substantivador de adjetivos, advérbios e outras partes do discurso. Dentro deste ponto, nós estamos na nossa 14ª aula, a última deste módulo especificamente, né, que a gente tem tratado desse ponto, e, aliás, a penúltima, né, como falei. Então, a gente vai seguir já aqui para algumas ilustrações, que é basicamente o que a gente busca fazer, entrar no texto, explicar o texto, traduzi-lo, e então explicar o conceito que Daniel Wallace tentou colocar dentro desse texto. João 3, versículo 12. Vamos aí para esse texto, João 3, versículo 12. Vamos para a sua leitura. Eita epigeia eipon hymin kai u pisteuete pos ean eipo hymin ta epourania pisteuete. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais, né? Um texto muito forte aí de Jesus também falando sobre as coisas terrenas e as coisas celestiais, e se as pessoas não estavam crendo nem nem naquilo que ele falava com relação ao que era daqui da terra, né? Imagine com relação às coisas do alto, né? Enfim, vamos aí. Se eipon, então é se eu falando, né, literalmente ele está falando aqui tratando, tá epigeia, na verdade aqui o rimi, né, falando para vocês, aqui não necessariamente foi traduzido, e aí tá epigeia de coisas terrenas, o pisteuete, então não me credes, não credes em mim, vós não credes em mim, cai não necessariamente traduzido. Boos, que é como, pisteuete, como crereis, ean, se, eipon hymin, vos falar, ta epurânia, das celestiais, das que dizem respeito ao céu. Muito bem. Vamos entender aqui esse epurânia, palavra interessante. Muitas vezes ela aparece no Novo Testamento, é um adjetivo, né, diz respeito ao que é celestial, e aparece aí 19 vezes no Novo Testamento. Lembra de Uranós, você lembra de e Epurânia, tem a ver com isso, então 19 vezes no Novo Testamento. Interessantemente aí colocada para a gente. E epigeia, as terrenas, vamos ver aqui as coisas terrenas. Antes disso, Epurânia, ela vai aparecer em 1 Coríntios 15, 40, também há corpos celestiais, então, e corpos terrestres, certo? Aí como adjetivo também, como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos, e como é o homem celestial, também os celestiais. Então, essa ideia de celestial, e às vezes ligado exatamente à ideia de relacionado, né, em paralelo à ideia de terreno. E Efésios 1:3, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, né? Então as regiões celestiais, as coisas celestiais ligadas aí à ideia de do epurânia e também epigeia. Como falei, 19 vezes, e epigeia aparece aí 7 vezes no Novo Testamento.
7 vezes no Novo Testamento. Beleza. Vamos aí então entender o texto de João 3, versículo 12. Nós precisamos de um artigo que esteja ligado a um adjetivo. Um artigo ligado a um adjetivo. Qual seria então? Bom, eu já dei muita dica aí para você, até porque só tem 2 palavras ligadas a um adjetivo dentro desse versículo, e ambas você já deve ter percebido que são adjetivos, tá? Epigeia, inclusive as que eu já chamei a atenção pela frequência em que elas aparecem no Novo Testamento, tá? Epigeia e tá epurania, as celestiais e as as terrenas e as celestiais. Muito bem. Esses são adjetivos, a gente falou de corpos terrestres, corpos celestiais. Então, quando nós temos lá corpos celestes, epurania, né? Aqui é o substantivo e aqui o adjetivo, atribuindo uma qualidade ao substantivo corpus. Mas neste caso aqui, o adjetivo celeste ligado a esse artigo está mostrando justamente uma ideia de que essa qualidade de terreno e a qualidade de celestial está sendo conceitualizada, dizendo: eu estou falando daquilo que é terreno e daquilo que é celestial. Vocês não creem quando eu estou falando daquilo que é celestial, daquilo cuja qualidade é terrena. Vocês não estão crendo, então vocês não vão acreditar, vocês não vão crer quando eu estiver falando daquilo cuja qualidade é celestial. Os conceitos, aquilo que é conceitualizado como terreno, vocês não estão crendo quando eu estou falando para vocês. Vocês também não vão crer quando eu estiver falando daquilo que é conceitualizado como celestial. É esse ponto aí salientado pelo Evangelho de João, certo? Então, nesse sentido, a gente percebe a conceitualização de um adjetivo sendo colocado aí a partir dessa ideia, beleza? Muito bem, vamos então aqui para o próximo texto, Atos 3, versículo 14. Atos 3, versículo 14. Rimeis de ton hagion kai dikaion ernessasthe kai eitessasthe andra phonea haris thenai rimin. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedessem um homicida. Vamos entender esse texto a partir da sua tradução. Rimeis, vós, porém, ernessasthe, que é a ideia aqui de negar. Então, vós negastes ton hagion, o santo, kai dikaion, e o justo, o santo e justo, né? O santo e o justo. É até interessante ver que ele colocou aqui esse artigo, né? O santo e o justo, quando poderia se colocar negaste o santo justo ou o santo e justo. Bom, vale a pena a gente discutir um pouco sobre isso. Kai e estessasthe, pedistes, haris thenai, que rimin, né, que vos concedessem. Andra é um homem, certo? Phonea, que é exatamente um homem homicida, né? Um assassino. Então, qual é a ideia aí sendo colocada, né? Primeiro, a gente precisa analisar aquilo que é um artigo ligado a um adjetivo. O que é que está nessa frase aí, nessa oração? Na verdade, nós temos mais de uma oração aí.
Então, o que é que está nesse versículo? Que é um artigo e está ligado a um adjetivo, certo? Então, quais são as palavras adjetivas ligadas a um artigo? Bom, você pode olhar já até pelo português aqui, o santo e o justo, ton hagion, kai dikaion. Lembrando aqui que o hagion está ligado ao ton, bem como o dikaion também está ligado a esse ton aqui, tá? Embora no português a gente tenha o santo e o justo, no grego a gente tem só um artigo, embora o artigo relacione-se aos dois adjetivos aí. E qual seria essa relação desse artigo? É uma relação de conceitualização. Como se aplicar essa ideia de conceitualização aqui dentro do que a gente tem colocado? A gente pensa da seguinte forma: vós negastes o santo. Lembra da qualidade de santidade, né? O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo recebe a ideia do o substantivo Espírito qualificado pelo adjetivo santo. Mas neste caso aqui, o santo ele é conceitualizado de uma certa forma também personificado, né? O santo, aquele que é santo, aquele que é justo, aquele que detém as qualidades, a qualidade da santidade, aquele que detém a qualidade da justiça, o santo e o justo. Nesse sentido, não só haveria uma conceitualização, mas nós poderíamos até mesmo entender o santo e o justo como por excelência. Ou seja, ele é o máximo de uma classe. A classe dos que são santos, ele é o mais daquela classe. A classe dos que são justos, ele é o máximo daquela classe. Ele é o extremo daquela classe, do santo e do justo. Então, vocês não negaram só um santo. Vocês não negaram só um justo, certo? É muito mais do que isso que está sendo dito aí. Vocês negaram aquele que detém as qualidades de uma forma extrema de santidade, aquele que detém as qualidades de uma forma extrema de justiça. Vocês negaram esse aí, esse que detém tudo isso. Então vocês não negaram só uma pessoa que é santa, uma pessoa que é justa, vocês negaram se tem uma pessoa santa na terra, se tem uma pessoa justa na terra, foi essa pessoa que vocês negaram. É muito mais forte do que a gente imagina quando a gente olha por esse prisma, né? Pelo prisma da conceitualização e do artigo como um substantivador. É muito belo isso que está sendo colocado e a ênfase ainda fica mais profunda, né? Mais marcante para a gente quando a gente olha dessa forma aí. Enfim, a gente poderia falar mais sobre isso, mas a gente pode parar por aqui, porque a gente tem outros textos. Mas perceba aí que a análise do artigo, né, como um substantivador, como um conceitualizador, traz ainda mais luz àquilo que a gente precisa entender por ênfase, por conceitualização, por até uma espécie de personificação daquilo que a gente já tem colocado aqui. Beleza. Vamos aí para o próximo texto, o texto de Atos 7:14. Apostelas de Yosef metekalesato Jacob ton patera autu kai passan ten singeneian en psychais hebdomecunta pente. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Vamos aí então entender o que foi colocado aqui. Apostelas seria a ideia de mandou, metekalesato, chamar, então mandou chamar. O de aqui foi traduzido como então, Yosef, José. Então, José mandou chamar Jacob, a Jacó, ton patera autu, aqui numa formatação
genitiva, aliás, acusativa, mas tudo isso sendo um apóstolo, né? Seu pai. Kai e passam toda ten singeneian a sua parentela. Nós temos aqui hebdomeconta 70, pente 75 em psirrais pessoas, né? Então isto é aqui sendo uma forma de aposto, né? Isto é, enfim, sendo colocado assim de uma forma explanatória. Muito bem, então vamos procurar aqui o artigo, né? Ligado a um adjetivo. Então, Kai passam ten singeneian, certo? Então, os da sua parentela, os seus parentes, certo? É essa ideia aí sendo colocada. Na verdade, os seus parentes são um substantivo, então aqui, pelo que parece, realmente, nós temos o ten singeneian, a parentela, e ainda ligado aqui aos 75, certo? Então, os 75, isto é, sua parentela, os 75, sendo esses 75 meio que sendo conceitualizados ali em uma ideia só, como aqueles que fazem parte desse número de 75. Enfim, é uma conceitualização um pouquinho mais técnica aí sendo colocada dentro, inclusive, de uma explicação, né, de um isto é, como foi aqui escolhido pelo tradutor, certo? Para mostrar essa ideia aqui. Seus parentes eram esses, os 75, como ilustrado aí. Beleza. Próximo texto é de Gálatas 6, versículo 10. Ara un hos kairon erhomen ergazometha to agathon pros pantas malista de pros tus oikeios tes pisteos. Então, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, melhor aqui em amarelo, por isso, nós temos aqui ara, né? Então, enquanto, ros, ara com ros aqui, enquanto, homen, tivermos, kairon, oportunidade, ergazometha, agathon, ou seja, façamos o bem pros pantas, a todos. E nós temos aqui malista, vale a pena dar uma olhada nessa palavra, malista, especialmente, bem um advérbio aí, mas principalmente, o de aqui, o mas, principalmente, pros tus, aos, oikeios, da família, tes pisteos, da fé. Então ele traz pra gente uma ideia aí interessante, porque agathos é a palavra bom, né? Ou a palavra bem também, dependendo de como você quer entender aí dentro do texto. Então, se você tem uma boa palavra, por exemplo, então a ideia do uma boa palavra, nós temos aqui o substantivo, palavra. Gosto de fazer isso aqui para deixar claro que este é o adjetivo e está atribuindo uma qualidade de bondade aqui, qualidade de bondade, à ideia de palavra. Então, esse boa, ele está com o papel de atribuir, de adjetivar, de modificar o substantivo. Mas aqui, quando a gente tem to agathon, façamos o bem, essa ideia de bem, certo? A ideia de bem se torna um conceito. Façam isso. Não é somente a ideia de bondade, mas a ideia de bondade foi
caracterizada, aliás, foi conceitualizada. Não é ser só uma boa palavra. Sabe essa característica de boa palavra, de bom? Pois é, agora nós estamos tomando ela aqui especificamente e dizemos: faça isso, faça o bem, façamos o bem, aquilo que significa o bem. Aquilo que se atribui essa qualidade, vamos conceitualizá-la e dizermos: façamos isso aí. Isso que é caracterizado por bom, por bem. E aí ele diz, por isso, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Ele está dizendo, conceitualizando, trazendo essa ideia do conceito de bem, mas dizendo, existe uma ordem aí, uma ordem de prioridade, principalmente, malista, primeiramente, os da família da fé. Toagathon sendo aí ligado à ideia de um adjetivo, mas tomando uma ideia também de, melhor dizendo, de um abstrato, né, que é uma outra ideia como a gente colocou, e além disso, não só esse, mas também tes pisteos, aliás, pros tus oikeios, né, aos da família, né? Então eles também sendo conceitualizados até mesmo como uma classe aí, aos da família. Exatamente, o oikeios é um adjetivo também. Então nós não temos só o agathon como uma espécie de abstrato, mas aqui como uma classe. Então aqui o bem, ele seria a ideia do abstrato, embora tenha sido conceitualizado, então por isso faz parte aqui com o nosso adjetivo, e o oikeios da família da fé, o oikeios, família, oikeios aqui, sendo ligado à ideia de classe, como um artigo categórico sendo colocado aí. Bom, muita coisa para falar, mas a gente tem um outro texto aqui, por último, Tito 2, versículo 4. Hina Sophronidzon sin tas neas philandros einai philotecnos, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos. Então vamos aqui traduzir então, entender o texto a partir de sua tradução. Hina, a fim de, Sophronizosin é a ideia de encorajar, certo? De dar, inclusive, conselhos. É uma rapax legumena, aparece somente uma vez no Novo Testamento. Aqui, então, instruir, ensinar, dar conselhos, instruírem, então, a fim de instruírem, tas neas, as jovens, filandros, einai, as jovens recém-casadas, certo? Filandros as que se casaram jovens, né? As jovens recém-casadas, enfim, novos casadas, recém-casadas. E aí, aliás, as jovens recém-casadas aqui, que amem seus maridos, amarem ao marido, filotenos, e a seus filhos. Aqui sejam, na verdade, literalmente, entenda o ponto, né? Para que elas sejam amantes, lembre-se disso que eu vou falar aqui, certo? Com muito cuidado, para que elas sejam amantes dos seus maridos e amantes dos seus filhos. Infelizmente, a palavra amante no português tem uma ideia negativa, né? De um adultério, enfim. Mas a ideia aqui é um adjetivo, certo? Então, para que elas que sejam aquelas que amam seus maridos, aquelas que amam seus filhos, certo? Então, quando nós temos aqui tas neas, então, as jovens, né? As jovens, para que sejam filandros, filatenos,
para que elas sejam aquelas que amam seus maridos, aquelas que amam seus filhos, essas jovens aí. Então esse TAS parece que está ligado não só a essas jovens recém-casadas, mas também ao fato de elas serem filandros, filactenos, certo? Sendo assim, as que amam seus maridos, as que amam os seus filhos, amantes dos seus maridos, amantes dos seus filhos, adjetivando essa ideia aí e conceitualizando essa ideia do amor pelo marido e amor pelos filhos. Espero que você tenha gostado. Eu, pelo menos, achei muito interessante esses textos aqui que a gente apresentou. Então, que Deus nos ajude para as próximas aulas, inclusive a próxima que será a última deste módulo. Um grande abraço, Deus nos abençoe. Valeu!